E aproveitando essa paisagem, vamos falar sobre atingir o ponto zero ou a página em branco da escolha do nosso livro da vida, né? Atingir a página em branco do nosso livro da vida é praticamente você realmente recuperar teu poder de escolha para que você faça uma mudança, em alguns casos radical em sua vida, que você altere muita coisa. E vamos lá. Grande parte das coisas pelas quais a gente vive hoje são resultado das nossas escolhas que foram feitas há muito tempo atrás. Pode ser feita às vezes até um ano atrás, 7 anos atrás, 14 anos atrás, 21 anos atrás, 28, e assim vai, respeitando ou não a lei do Heptapaparochinok, que é a lei do 7. Ou às vezes pode ser 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, 40, dependendo da sua idade. Isso significa o quê? Que também algumas escolhas já foram feitas antes mesmo da gente encarnar aqui, de realmente a gente viver aqui, de estarmos aqui presentes em um corpo para viver a nossa vida aqui dentro de uma certa personalidade. As questões que foram decididas lá no Tribunal da Justiça Divina entre uma existência e outra, que daí seria o nosso karma. E como que faz para a gente atingir essa página em branco, né? Bom, ou você vai esperando, dando tempo ao tempo, que em alguns casos isso funciona, que você vai ter que pagar karma com tempo, e tempo às vezes pode se traduzir em sofrimento, em sofrer, ou você pode acelerar o processo de chegar nas páginas cada vez mais assim, com linhas e parágrafos escassos. E como faz isso? Despertando a sua consciência com autoconhecimento. Exatamente isso. Despertando a consciência com autoconhecimento, com muita meditação, com muita autoobservação, com muita disciplina mental e com muito autoestudo. Muito estudo, adquirindo conhecimento sobre a vida, sobre as leis universais e tudo mais. E não só isso, mas também percebendo as conexões, percebendo já os índices proféticos, que eu chamo de índices proféticos, ou seja, quando você estuda para ser tanto meio profeta e até mesmo um profeta verdadeiro, você percebe, observando a sua vida, pelo menos eu percebo observando a minha vida, que algumas coisas pelas quais eu estou passando hoje já me foram profetizadas em alguns elementos lá quando eu era criança, quando eu era um jovem adolescente, quando eu estava no final da minha adolescência, quando eu estava até mesmo indo para a minha fase adulta, no começo. Hoje estou com 34 anos e percebo que alguns elementos já me foram sendo profetizados. Um desses elementos é essa cachorrinha que está lá, naquele portão, se chama Marula. A minha tia, né, a tia Sol, vou chamar ela assim, ela sempre gostou de amarula, uma bebida alcoólica, né, que é de extrato da fruta com o mesmo nome, botado álcool e outros componentes. E isso sempre me chamou um pouquinho a atenção. E hoje, essa cachorra é a Amarula, né? Até tinha uma vilã no seriado Power Rangers, né, meio infantil, que se chamava Rita Repulsa. E daí então, em 2021, eu me aventurei, tentei ser empreendedor. Eu tentei abrir um espaço de yoga, um estúdiozinho de yoga. E uma das alunas se chamava Rita. E uma semana e meia antes, eu tive uma experiência meditativa que realmente mostrou que viu, claro, aquele estereótipo de caldeirão, tudo mais, vi essa bruxa aí com um símbolo de Júpiter nas mãos, ou seja, um símbolo de bastante poder. O símbolo de Júpiter é um símbolo de bastante poder. E daí então, uma das conversas, segundo o terceiro encontro na aula, ela realmente se revelou que ela era uma bruxa. E eu falei, olha só, desde criança eu já estava sendo programado para encontrar com uma bruxa Rita Repulsa. Claro que pode ser o fato de que eu tenha me identificado
com os Power Rangers, com aqui do negócio, e por isso a lei da atração agiu cedo ou tarde, sim, porque às vezes a gente tem que, quando a gente vai despertando a nossa consciência, purificando, dissolvendo nossos egoísmos, vamos dissolvendo todas as nossas identificações que a gente fez, que aprisionou a nossa essência, que enfrascou a nossa consciência, que fez com que a nossa consciência não ficasse liberta, livre para ser o que ela quiser. E daí então isso tem tudo a ver também, mas ao mesmo tempo pode ser também uma coisa profética, que eu já ia passar. Por isso, já estava sendo me alertado, avisado lá também. E daí então, exatamente outra coisa, lá no apartamento, no 10º andar, na minha falecida avó, Odete, eu sempre olhava para uma rua, lá, uma rua grande, extensa. Falava, nossa, que rua legal. Eu já estava projetando a minha vida, né, anos depois, ou seja, uns 20 anos depois, mais ou menos. Hoje eu volto lá do treino de Kung Fu e uso essa rua para voltar. Olha só que interessante. E isso é legal, porque daí você vai, quanto mais você vai compreendendo isso, mais observando essas conexões, você vai realmente chegando em páginas, as páginas vão ficando com as linhas e parágrafos mais escassos. E daí então, às vezes pode ser que você realmente esteja recuperando o seu poder de escolha. Você realmente está se livrando do seu karma, se libertando de todos os elos kármicos, de todos os relacionamentos kármicos da sua vida também. E daí então, você vai chegar nesse ponto, cada vez mais chegando nessa página em branco de escolhas, onde você realmente poderá já mudar a sua vida. E às vezes, mesmo que você não chegue nessa página em branco ainda, você já pode ver que novas linhas poderão ser adicionadas. Você não precisa necessariamente chegar nessa página em branco num sentido mais radical da palavra, né? Às vezes você já pode aproveitar os espaços vazios já, né, das páginas que vão ficando com as linhas e parágrafos mais escassos, para você já começar a atrair novas coisas para a sua vida, para abrir novos ciclos na sua vida. E isso é muito interessante. Chegar nesse ponto é maravilhoso, porque você vai se libertando, você realmente está despertando e está recuperando o poder de escolha, está recuperando a sua autoridade, para que você tenha liberdade e criatividade na sua vida. Mas até lá você tem que, infelizmente ou felizmente, né, ou nenhum dos dois, né, até lá você tem que cumprir o roteiro, viver aquele roteiro já programado, já escolhido, e vai ter que respeitar, vai ter que honrar com essas escolhas e com alguns supostos acordos que tiveram também. Ou às vezes alguns acordos você pode desmanchar, destruir e tudo mais. Esse assunto é muito interessante, porque você aprende também a ser um meio profeta. Você aprende um pouquinho de profecias, você aprende que muito da lei da atração, de identificação, de poder de escolha e tudo mais. E daí então você vai remodelando a sua vida, ok? Mas até lá você vai ter que passar por essas páginas, mas dá para acelerar. Dá para acelerar, dependendo da sua disciplina e do seu esforço. Não tem mais nada para dizer, fique com essa paisagem aqui um pouquinho mais e até mais. Um grande abraço.